Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive. Obrigado aí pela audiência, você que está acompanhando nas redes sociais, curtindo, comentando. Muito obrigado pela audiência de todos, hein? Estamos abordando o tema fé. Mas antes de continuar com esse tema, quero agradecer aqui o Studio Box que cede pra gente esse espaço para que nós possamos fazer o podcast. E você que quer ter seu podcast, pode entrar em contato com a gente também, tá? Procura aí nas redes sociais, conversa com a gente aqui do Studio Box que a gente vai fazer um podcast muito legal para você também, tá bom? Sobre esse assunto fé, nós já falamos em 2 podcasts anteriores sobre esse assunto. Dá uma olhada, vai lá, assiste, preste atenção, ouça com atenção, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. E já também, você pode enviar também o link para alguém que precise saber um pouco mais sobre esse tema, que talvez esteja precisando de uma palavra sobre fé, entender um pouco mais sobre fé. Já envie o link também para alguém que esteja precisando, tá bom? Vamos continuar hoje aqui com o pastor Matheus Sanches, que está aqui junto comigo falando sobre esse tema. Matheus, tudo bem, Matheus? Tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar com o tema? Vamos continuar com o tema. Ó, Matheus, vamos falar hoje como a fé influencia o comportamento cristão. A gente começou a falar sobre isso no podcast anterior, mas eu acho que dá pra gente conversar mais um pouco sobre. Sim, com certeza. Eu acredito que toda a vida de um ser humano é construída na base das crenças que ele tem. Então é por isso que se você quiser reformar um homem, você precisa reformar suas crenças. Uhum. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, ele diz que não há possibilidade de experimentar o bom, perfeito e agradável sem haver uma mudança de mente. A palavra transformem ali é metanoia, que vai falar sobre transformação de mente mesmo. Ou seja, ele está dizendo que o poder da crença naquilo que a gente conquista. Uhum. Então imagina o quanto a fé cristã deveria mudar completamente a atitude das pessoas. Então um cristão ele deveria ser transformado dia após dia em todos os seus pensamentos, em toda a sua forma de agir. Eu citei para você aqui, eu acho que no primeiro episódio, o texto de Provérbios que diz que a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Eu queria dar uma explorada um pouco mais nisso. Uhum. Quando eu chego em casa 2 da manhã, por exemplo, no condomínio, eu vou passar na portaria, eu fico um pouco com dúvida se eu digo pro porteiro bom dia ou boa noite. Uhum. Por quê? Embora seja 2 da manhã e eu sei que é dia, eu sei que parece noite. Uhum. Concorda comigo que você fala? Sim. Você fica meio constrangido de dizer bom dia 2 horas da manhã. Ou meia-noite e 10. Meia-noite e meia. Bom dia. Né? Meus filhos, quando eu deixo eles passar da meia-noite acordados, isso acontece agora no Natal, eles ficam todos assim, pai, bom dia. Meia-noite e 2 eles estão dizendo bom dia porque eles querem dizer, já é outro dia. Então, a vida do cristão é exatamente assim. Quando ele entrega a sua vida a Jesus e ele passa a crer em Deus, ele é transformado, segundo as Escrituras. Ele se torna uma nova criação. Uhum. Mas a luz do justo é como a luz da aurora. O que isso quer dizer? Que quando ele acabou de entregar a sua vida para Jesus, dentro dele nasceu a fé. Mas por fora ainda parece noite. Ele é dia, mas parece noite. Uhum. Então, lógico que você não vai conseguir ver no início o resultado da fé imediatamente. Porque se a fé não fosse vinculada às Escrituras, o cara nasceu de novo, ele passa a ter um comportamento diferente amanhã. Mas como é que ele adquire um comportamento diferente, já que a gente está falando de comportamento? É quando ele começa a conhecer as Escrituras. Aí você poderia me dizer, alguém que não conhece alguém que não tem fé, lendo as Escrituras, pode mudar o seu comportamento? Ele pode até mudar de forma superficial. Sim. Porque o homem caído sem Jesus, ele é incapaz de fazer a vontade de Deus. Mas alguém que nasceu de novo, ele pode fazer a vontade de Deus de forma integral. Então, conhecer as Escrituras, tendo nascido de novo, vai gerar o quê? Esse crescimento progressivo. Ou seja, eu brinco lá na igreja, eu falo, se você é um cristão meia-noite e meia, fique tranquilo. Continue caminhando que um dia você vai ser um cristão meio-dia. Uhum. Não vai ficar, ninguém vai ter dúvida que você é dia. Mas hoje talvez você ainda pareça noite. Então, o comportamento, a fé, ela influencia o comportamento do homem quando essa fé
ela é a estrutura para que a pessoa, conhecendo as Escrituras, comece a mudar os seus comportamentos. Então Paulo vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos para ter para si e para socorrer o necessitado. Olha quantas coisas ele trata com o ladrão que roubava. Ele trata com o avarento, porque ele diz o seguinte, aquele que roubava, não roube mais, mas ele continua. Trabalhe com suas próprias mãos para ter para si e para socorrer o necessitado. Então, se o cara é cristão, ele está dizendo assim, não, se eu ganhar o que dá para comer e beber, eu estou satisfeito. Você está errado. Nesse texto está dizendo, você tem que trabalhar para ter para si e para socorrer o necessitado. Todo cristão deveria trabalhar para sobrar. Para poder ter para ele e para o outro. Mas aí ele tem a mentalidade, não, aquela falsa humildade. Se eu tiver que comer e beber, tá bom. Então, falsa humildade. Falsa humildade, porque se depender só de você, o mundo... Como que vai socorrer aquele que não tem condições de trabalhar? Ou que está passando por dificuldade? Então você percebe que a fé atrelada às Escrituras, ela vai mudando o comportamento das pessoas. Através do conhecimento que só pode ser praticado a partir do novo nascimento, que você está empoderado para fazer aquilo. Então a fé, ela tem um efeito claro no comportamento, à medida que você permite que a fé te conduza por um caminho e que ela não seja só um evento. E tendo essa fé e essa mudança de comportamento, quanto mais você tem, mais você sente ela, né? E mais você tem a certeza daquilo que é feito por Deus, né? Porque a fé nos traz isso. Se a gente tem a fé em Cristo Jesus, a gente tem toda a fé baseada na Bíblia, cada vez mais é intrínseco isso na gente, né? Vem de dentro do nosso, não é alguém que fala. Não precisa mais alguém chegar para mim e falar, tenha fé. Porque a fé já está em mim. Sim, sim. Né? A fé ela é o ponto de partida, ela já está instalada, né? Sim. Ela que vai te dar condições de fazer as outras coisas. Sim. Outra pergunta aqui, qual é o papel da oração na expressão fé? Porque a oração com a fé é totalmente atrelada, né? Não tem como dividir isso. A própria fé já é uma oração. Né? Quando você tem a fé em algo, você diz que aquilo vai dar certo, já deu certo, qualquer coisa que seja, isso já é um ato de oração, né, pastor? Imagina o que a gente disse lá atrás, que o que diferencia um ensino equilibrado da fé é você ensinar a fé atrelado a outras disciplinas. Lembra que a gente disse que falamos sobre a disciplina da humildade, a disciplina do perdão, e oração é outra disciplina. E eu acho que ela é a disciplina fundamental para você viver uma vida de fé equilibrada. É bom a gente fazer um apanhado de tudo que a gente vem falando. Por que não, lá no começo você me perguntou, por que as pessoas não têm vivido com fé? Por que é tão difícil? Né? Parece ser polêmico o assunto. Não é. Por quê? Enquanto uns diziam que fé era só para salvação, outros começaram a dizer que a fé era quase que um poder dado ao homem que o torna quase como um Deus. Né? O cara é o super poderoso porque ele tem fé. O que ele diz acontece e ele começa a falar com uma empáfia, uma arrogância, como se ele fosse o próprio Deus. O que mantém a gente longe do ceticismo, tem um livro muito bom, eu não vou lembrar agora o autor, mas é O Cristão Ateu. Crendo que Deus existe, mas vivendo como se ele não existisse. E tem o cara que é o cristão ateu, e tem o cara que é o cara místico, mas que a fé dele é fundamentada em palavras de ordem. E aí quem não gosta disso, entende que isso não é bíblico, o cara quer se distanciar ao máximo disso, ele fica mais próximo do cara cético, e ele nunca encontra uma fé equilibrada. E para você ter uma fé equilibrada, a gente já disse, que você precisa atrelar a tua fé a outras disciplinas. E a oração é a principal disciplina que fortalece a fé. Porque nós não deveríamos orar só para dizer a Deus o que nós queremos, mas para entender o que Deus quer que façamos. Ou seja, é orar até você entender. E é muito legal isso, porque a oração, eu tenho muitas experiências que eu posso te contar de como a oração moldou no que eu deveria ter fé. Vou contar uma experiência para você que eu tive em 2018. Estava na Espanha trabalhando e toda vez que eu viajava, era muito triste para mim, porque eu sou pastor, minha família, filhos pequenos. Então, em muitas viagens eu levei toda a minha família comigo e eu diminuí essa dor. Mas em 2018 em específico foi uma dor muito grande. Eu estava longe da minha família, longe da igreja. E quando deu 2 meses longe, deu um desespero em mim e eu comecei a conversar com a minha esposa. Falei, amor, eu acho que eu não viajo nunca mais. Não quero saber mais disso, vou ficar aí. E nossa empresa aqui estava se estruturando ainda. E minha esposa, amor, eu sei que você é um homem de palavra, eu sei que se você falar que não vai mais, você não vai mesmo. Então cuidado com as afirmações, pensa bem, porque talvez não é isso que você queira.
E ela ali, né, como uma mulher sábia, me ajudando a me controlar no momento de grande angústia. E eu comecei a orar, mas eu comecei a orar com muito afinco. E eu falava, falava 5, 10 minutos e ficava quieto por 30 minutos, assim, deixando aquela dor, parece que era, deixando aquela dor passar pela minha consciência, entrar na inconsciência. E de repente eu tive uma plena clareza. Como você soube, Mateus? Deus falou com você? Você ouviu uma voz? Não ouviu uma voz. Mas eu tive uma certeza. Assim como aquela de Romanos 8, que diz que o Espírito testifica ao seu Espírito que você é filho de Deus. Então você sabe que é filho de Deus, mas não sabe como. É como se tivesse baixado um download no que eu deveria fazer. E era o download, a informação que eu tinha recebido era: você não precisa parar de viajar para sempre. Você é muito jovem para tomar uma decisão. Eu tinha 30 anos, né? Você não precisa tomar uma decisão de nunca viajar. Mas entrega para mim o próximo ano, 2019. Não viaja 2019. E eu vou cuidar de você. Muito claro. Quando eu tive essa certeza, passou acho que 2 dias, caiu um granizo aqui em Itapetininga. E eu a vida estou trabalhando com carro. Eu sei que foi muito triste para muita gente, mas para minha empresa o granizo Itapetininga foi um plus incrível. A quantidade de carro que amassou em Itapetininga, uma semana depois dessa certeza, dobrou o faturamento da minha empresa todo 2019, que eu não viajei. Todo 2019. E eu cuidei da igreja mais perto. Foi em 2019 que eu tomei a decisão de sair do lugar que nós tínhamos. Nosso espaço era no Anistimbo do Brasil. Eu entreguei o prédio e nós fomos para o cinema da cidade. Então eu aluguei o cinema para a igreja. Alugamos um espaço em frente ao shopping ali para receber as crianças e fazíamos o culto no cinema. Então eu passei 2019, a igreja cresceu. Eu fui sustentada financeiramente. Recebi muitas propostas de trabalho lá fora e neguei todas elas. Não tirei o pé do Brasil em todo 2019, como eu tinha dito ali em oração e tinha entendido o que era para fazer. E eu digo para você que hoje, depois na pandemia, a igreja quase dobrou de tamanho na pandemia. Enquanto muitas outras igrejas não aguentaram, fecharam, passaram por grande dificuldade. E foi algo que eu ouvi em oração. Então o que me manteve fixo em 2019? Dizer assim, não vou viajar. Eu vou ficar aqui. Não foi uma fé do nada. Não foi eu que criei um plano e disse, baseado no plano que eu construí, eu vou aplicar fé e vou começar a dizer que vai dar certo. Eu tinha orado. A oração trouxe uma convicção. Em cima da convicção gerada em oração, eu tomei uma decisão. E tomei uma decisão e me mantive firme nela. Aí passei 2019, muita prosperidade, muito crescimento. Chegou 2020. Entramos em pandemia. Aí eu fui como Pedro. Eu tinha acabado de viver um ano de grandes milagres. Quando veio a pandemia, eu não tinha ido viajar, porque a viagem me trazia um bom capital. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque minha fé está fraca. E a Bíblia diz que nós podemos pedir para que Ele aumente a nossa fé. Pedro diz, aumente a nossa fé. Então, em 2020, minha fé foi provada. E eu pude sair muito mais maduro, como nós tínhamos dito em 2021 e 2022, porque minha fé foi provada, se provou ser firme, se provou o que Deus colocou no meu coração. Não, ele não mudou uma palavra, ele disse, já que você não acredita mais, agora eu vou deixar você sozinho. Ele manteve segurando as minhas mãos durante todo o processo. E tudo que eu vejo hoje, o que a nossa igreja está vivendo, foi fruto de algo recebido em oração. Então, se nós vamos para a oração interessados em ouvir o que Deus tem para dizer, nós não precisamos ter muitas palavras para dizer para Ele. Você só sabe que você tem uma necessidade, você precisa entender uma coisa. E aí você vai para Ele para entender. E muito legal, cara. Se você não desistir da oração, Ele vai trazer clareza, e aí a partir da clareza é muito melhor ter fé. Porque você está tendo fé não uma coisa que você criou do nada, mas algo que foi colocado dentro do teu espírito. E aí é incrível, é incrível. Sim, queria até convidar as pessoas para provar um pouco mais de Deus, né? Porque você estava num ambiente totalmente longe da família, né? Que para muitas pessoas isso é tortuoso até, né? Ficar longe da família e dos afazeres. E numa oração que mudou o rumo ali naquela época ali, naquele ano. E as pessoas precisam cada vez mais fazer esse, não digo um teste, né? Não é provar a Deus, mas talvez de repente provar de Deus, né? Oração, orar, entender esse momento, o momento que está vivendo, né? A gente precisa entender que nós não somos bons o tempo todo, a gente consegue tudo o tempo todo, que a gente ganha o tempo todo, não, pelo contrário, né? Mas a gente precisa muito perseverar em oração e pedindo para Deus e ter essa fé. Outra pergunta aqui é sobre
que está em Mateus. Ah, não, tem um trecho de Mateus que eu acho muito legal. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você comentou sobre esse texto agora há pouco também. E como podemos fortalecer nossa fé diariamente, Mateus? Eu peguei aqui um texto que você disse que, embora você foi muito cauteloso a dizer assim, não é provar, né? Não, mas olha o que diz Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que temem. E é interessante que ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Então eu acredito que as pessoas podem fazer essa prova na casa delas, sabe? De falar, Senhor, a vida toda a minha fé foi bagunçada, eu achei que tinha fé, mas eu tenho um monte de crenças aqui que veio dos meus pais, que tem muito mais a ver com a religião do que com a fé bíblica. Eu não tenho nada contra a religião, eu acredito que a religião é boa, necessária, mas quando ela é vazia, no sentido dela não é firmada em Deus, mas só firmada em dogmas, ela pode gerar um comportamento completamente de manada. Você só faz porque o outro faz, você faz só porque te disseram, mas você não entendeu o que você está fazendo e por que você está fazendo. E eu acho muito legal essa questão de você provar, de você dizer assim, Senhor, eu quero experimentar. É provar de Deus e não provar a Deus. Tirar Deus como prova, né? Não. Aqui o provar e ver de que Deus é bom é provar e de você experimentar. Não é provar no sentido de pôr Deus à prova. Se você é bom mesmo, faça isso. Mas provar e ver de assim, eu quero experimentar a bondade de Deus. Eu quero entender essa bondade sobre minha vida. Porque às vezes você é uma pessoa que a vida toda não conseguiu compreender a profundidade disso. E até uma pessoa que não ora, nunca orou, não sabe. Não sei orar, pastor. Não sei nem orar. E aí? Então, é muito interessante. A primeira é que você tem que entender que Deus, ele não é um ser... como que eu poderia usar essa palavra para deixar bem claro para as pessoas? Ele não é esse estereótipo que nós criamos, de que a gente precisa fazer um ritual para falar com ele. Tem gente que vai orar, tá conversando. Eu fico imagina assim, ó. Você chega na tua casa hoje e vai falar com a sua mulher. Aí você tá conversando com seus filhos ali, bom dia, boa tarde, filho, que bom, como foi seu dia, tal, beijo aqui. Aí você chega pra tua mulher e fala, excelentíssima mulher, né? Sua mulher fala, você tá louco? Então, às vezes as pessoas vão falar com Deus, elas mudam o tom de voz, mudam a forma, e elas pensam que isso é reverência. Porque o próprio Israel fazia isso. Eles, para cada circunstância, porque o tetagrama, que era o nome de Deus, ele era impronunciável. Então as pessoas, elas tinham um pensamento de que falar o nome de Deus era algo muito ruim. Então elas, para se referir a Deus, elas usavam expressões. Jeová Rafá, Deus que cura e assim por diante, né? Elas usavam várias expressões. O Deus que cura, o Deus que vê, o Deus que... o Todo-Poderoso, que é o Shaddai. E eles iam falando outros nomes. O Grande Eu Sou. O Grande Eu Sou eram expressões que explicavam. Inclusive, quando Jesus vai se manifestar, eles também, o anjo usa a profecia é de uma expressão. E o seu nome será Emanuel. Emanuel não é um nome, é uma expressão, Deus conosco. Então, quando você vai se relacionar com Deus, você tem que entender com qual é a visão que você quer ter de Deus para se relacionar. Porque se eu estou vivendo uma injustiça, é algo muito importante olhar para Deus como um juiz. Se eu estou passando por dias de dor e sofrimento, é muito bom olhar para Jesus como um bom pastor. Se eu estou passando por dias de fraqueza, é muito bom olhar para Deus como Todo-Poderoso. Se eu estou passando por um momento eu acho que ninguém me vê, é muito bom olhar para Deus e chamá-lo de Deus que vê. Mas se eu quero conversar com Ele, qual dessas expressões é mais adequada? A do Pai. E é assim que Jesus diz, Pai nosso que estás no céu. É importante a gente dizer isso. Porque as pessoas não mudam com que se seu pai é juiz, e você, aí as pessoas vão dizer assim, cara, se seu pai é juiz, você falaria com ele desse jeito? Excelentíssimo. Você fala, não, cara, se meu pai é juiz, ele é meu pai, quando eu converso com ele, eu não estou conversando com o juiz, eu estou conversando com o meu pai. Mas ele não deixou de ser juiz porque ele é meu pai. Entende? Sim. Então, com Deus é a mesma coisa. Nós temos que entender toda a dimensão da manifestação de Deus. Então ele é juiz, ele é rei, ele é senhor dos senhores, médico dos médicos, é tudo. Mas quando eu me ajoelho para orar, embora eu possa na oração invocar o meu juiz
para clamar por ele por justiça. Eu posso invocar o meu pastor para me sentir cuidado por ele. Eu posso invocar o Deus que tudo vê, porque eu estou sentindo que ele não está vendo o que eu estou passando. O melhor modo de eu gerar o relacionamento íntimo é olhar para ele como meu pai. Ah, mas o meu pai era terrível. Eu tive um pai que não me dá base para falar com Deus como pai. Por isso nós temos no Brasil e no mundo todo hoje uma dificuldade gigantesca de relacionamento com Deus. Porque as relações paternas foram ruins. Então, como eu curo isso? Primeiro, se você não conhece as escrituras e você acredita um pouco no que eu estou falando hoje para você, Deus é bom. Provar e ver de que ele é bom. Então vai falar com ele, fala como se você estivesse falando com alguém bom. E aí quando você tiver medo ou você ficar preocupado no que você está falando, lembra, alguém bom se importaria com isso? Não, alguém bom não se importaria porque eu não sei dizer, porque eu não sei conversar direito ainda. Então fala, você está falando com alguém bom. Fica livre para conversar, conversa. Outra coisa que é muito importante é que Deus fala no silêncio. Então não tenha medo de você se prostrar para orar e não ter palavras suficientes. Fala o que você tem que falar, o resto você fala assim, faça esse teste por vários dias, porque é a primeira vez você não está acostumado. Fala tudo o que você tem para falar, ajoelha e fala assim, ó, eu não tenho mais nada para falar, eu falei que ia ficar 30 minutos aqui. Deu 3 minutos, já falei tudo. Engraçado, com Deus as palavras acabam rápido, né? Você fala assim, mas eu vou ficar aqui, junto com o Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Coloca uma música ali, fica de boa. E vai aprendendo, vai a alimentar a solitude e o silêncio diante de Deus. É a melhor forma de começar a aprender a ouvir o Senhor. Talvez você não interprete como ter ouvido Ele, mas clarezas vão começar a chegar, seus pensamentos vão começar a ficar mais organizados. E você vai entender que no silêncio Deus fala, no silêncio Deus conversa. E aí você vai desenvolvendo o hábito, porque você não vai se relacionar com Deus à parte do que você é, da sua natureza humana. Então você vai ter que aprender a colocar a tua natureza para se prostrar, para que o seu espírito consiga se conectar, sem ter tantas preocupações do dia a dia. E você vai desenvolvendo esse hábito e logo você aprende que oração é mais do que palavras que você diz, é um tempo que você tira para ouvir a voz dele. Sim, tem um colega também que fala isso sobre colocar... quando você falar com Deus, imaginar como os seus filhos falam com você, né? No caso, eu sou pai, ele também é pai, no seu caso também. Eu não quero que meu filho chegue todo pomposo, né? Quero que meu filho só converse comigo. Se meu filho está com um problema, eu quero que ele fale para mim o problema. Não precisa ficar rodeando ou então criar toda uma história, uma situação. Não, qual que é o problema? O que está acontecendo? Imagina um filho chegar para falar alguma coisa para mim, ou que teve um problema na escola, brigou com um amiguinho da escola, mas para isso... ele ter que fazer todo um ritual, né? Um ritual antes, né? E para um pai, como é ruim ouvir de outros, né? Então, assim, às vezes a gente pede, ora por mim, mas puxa vida, deixa eu orar por mim antes, né? Não, nada contra pedir oração, pelo contrário, né? A oração em conjunto é muito importante, mas se alguém chega e viu, seu filho está sofrendo na escola, né? Seu filho está sofrendo nas aulas porque está acontecendo isso. Seria melhor meu filho ter vindo até mim, chegado e falado, pai, aconteceu isso. E numa oração não é diferente, né? Se você chegar para o pai, se você falar, pai, está acontecendo isso na minha vida, está difícil, já aconteceu isso, já fiz isso, foi dessa forma, não sei o que fazer, não sei por onde ir, não sei qual é o caminho. Né? E entregar. Exatamente. Né? Entregar para Deus, entregar na mão de Deus. Então essa é uma forma muito importante. Na verdade, é uma forma... até para quem não tem muita experiência com Deus, como a gente disse, né, agora há pouco, de você experimentar Deus. Você que não tem uma experiência tão profunda com Deus, o começo é uma oração. Fazer uma boa oração, você orar, você se conectar com Deus. E talvez um segundo passo é procurar uma igreja, independente da igreja. Acho que isso é fundamental, né, pastor? Eu acho que se você orar e conhecer as escrituras... mesmo que você nunca foi para uma igreja, você está na sua casa aí agora, fala, cara, eu quero me conectar com Deus. Se a pessoa me perguntasse qual era o meu caminho mais seguro, o caminho mais seguro era pedir primeiro a Deus, que Deus trouxesse clareza, entendesse que essa clareza não vem desconectada das escrituras, que ele se revela em sua palavra. João diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e fez carne. Então o verbo é palavra, então Jesus e sua palavra são a mesma pessoa. Então é importante nós entendermos isso. E quando nós vamos para a palavra, nós começamos a ter parâmetro para escolher uma boa igreja. Porque às vezes a gente vai atrás de uma igreja sem conhecer as escrituras, e aí a gente pode escolher mal, e aquilo pode fazer mais mal do que bem. Então é importante a gente
É muito boa indicação, né? Às vezes você tem um amigo que já conhece as escrituras, você perguntar para ele se a igreja que ele está indo é uma igreja boa. Agora, você não conhece ninguém e você está totalmente sozinho, e conhecer as escrituras e poder encontrar os bons parâmetros para saber se aquela igreja ela está conectada com as escrituras é a melhor coisa que você pode fazer. Pastor, sobre fortalecer nossa fé diariamente, qual o melhor caminho para fortalecer minha fé? Quando o diabo tenta Jesus, para que Jesus transforme pedras em pães, e ele diz, né? E aí Jesus diz assim, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, e disso viverá o homem. Então, é muito importante você criar uma disciplina devocional de leitura. Né? Eu digo que existem muitos livros bons, que eu poderia indicar aqui, muitos livros bons. Né? Se a pessoa nunca leu um livro, por exemplo, A Vida com Propósito, de Rick Warren, é muito bom, são 40 dias de leitura. É um capítulo por dia, a pessoa não vai ser desafiada a ler 2, 3, é um por dia, porque são 40 dias de leitura, com ela fazendo tarefas. Devocional? Não é bem um devocional. O 40 dias o do Rick Warren, que é A Vida com Propósito, ele serve para devocional, mas não é um livro de devocional, aquele que você lê uma explicação por dia. É uma leitura estruturada em 40 dias. Certo. E totalmente baseado nas escrituras. Mas você pode ler o Evangelho de João, mas você que nunca leu a Bíblia, não vai ler a Bíblia, não comece lendo a Bíblia por Gênesis. É muito complicado, muito complexo para você entender tudo aquilo. Começa pelo Evangelho de João, depois vai lá para as 3 cartas de João, lê João. João tem uma leitura fácil de entender. Depois volta lendo os Evangelhos. Mas a pessoa precisa, se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, você lê a Bíblia num ano. Muitos cristãos nunca leram a Bíblia inteira. Mesmo sendo tão fácil, 15, 20 minutos de leitura diária te fazem ler a Bíblia inteira em um ano. Se você lê 30, 40 minutos, então você lê em 6 meses. Porque apresenta-se como uma leitura muito difícil. Muito disso porque a maioria das versões bíblicas que nós temos, ela tem um português muito antigo, arcaico. Então você lê e não entende porque aquelas palavras já não são mais usadas no nosso dia a dia. Mas escolha uma versão, uma NVI, que é a nova versão internacional, ou até mesmo a versão parafraseada, a mensagem de Eugene Peterson. E leia mesmo, leia um pouco por dia e faça uma oração simples. Não, orou 1 minuto, 2 minutos, não tem problema, tá tudo bem. A culpa não gera progresso. Se você ler 1 minuto e achar culpado porque você está orando só 1 minuto, você não vai orar 2, porque a culpa não te faz prosperar. Então, lê 1, agradece a Deus porque você conseguiu ler 1. Orou 1 minuto, agradeça a Deus porque você conseguiu ler 1 minuto. O seu pai está te aplaudindo pela sua evolução, não está te criticando porque você orou pouco. Sim. Esse tipo de pensamento te vai fazer crescer. Sim, exatamente. Pastor, quero agradecer imensamente a sua participação aqui comigo no podcast. Espero muito que a gente consiga alcançar muitas pessoas, muitas vidas, que muitas pessoas possam ouvir ou assistir o podcast e possam ser impactadas pela palavra de Deus, que essas pessoas possam sim fortalecer sua fé, procurar cada vez mais a palavra, buscar cada vez mais um pouco da experiência que a gente vive no nosso dia a dia, com essa certeza que nós somos salvos, com a certeza da fé. Então, muito obrigado, pastor, por aceitar o convite de estar aqui comigo hoje. Uma alegria estar com você. Muito bom papo. Que Deus prepare outros momentos para que nós possamos conversar. Amém. Obrigado, pastor. Gente, quero agradecer a todos aí pela audiência. Muito obrigado de coração você que ficou assistindo ou ouvindo aqui nosso podcast. Lembrando mais uma vez que o Estúdio Box está de portas abertas para você que quer ter o seu podcast também, tá? Segue a gente nas redes sociais, tanto eu, o pastor, o podcast Ele Vive também tem o Instagram, tá? O Estúdio Box também. Segue a gente aí nas redes sociais. Logo, eu trago mais novidade para vocês. Vai seguindo que eu vou contando tudo para vocês por lá no Instagram, tá bom? Um abraço a todos e até mais.